Olá, muito boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Está começando mais um programa Eclésia para todo o Brasil com grande alegria. Eu sou o diácono Eric Módulo. O programa Eclésia é um programa de catequese. Aqui a gente discute diversos assuntos relacionados à doutrina da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. E aqui a gente conversa também em muitas ocasiões sobre a história da Igreja, sobre as Sagradas Escrituras e também sobre a vida dos santos. Hoje falaremos sobre uma beata da Igreja, né? Um exemplo que o Papa Francisco apresentou ao mundo, né? Beatificando recentemente. Nós vamos entender tudo do que se trata no programa de hoje. Mas você vai conhecer, se você ainda não conhece, a história de uma beata, uma vida maravilhosa, né? Que nós temos, graças a Deus, mais uma santa na Igreja, mais uma beata na Igreja. Alguém que viveu em santidade e que é exemplo para o mundo todo. Eu vou falar já de que beata nós falaremos. Antes, quero dar as boas-vindas ao Padre Wander Maia, que está aqui ao meu lado. Boa noite, Padre Wander. Boa noite, Eric. Mais uma vez, uma alegria estar com vocês em mais uma jornada de catequese, em mais uma jornada de formação. Espero que seja de grande proveito para os nossos amigos que já nos acompanham sempre pela TV Século XXI. Padre Wander, em muitas ocasiões a gente traz aqui algum assunto para a mesa relacionado à vida de um santo, de um beato. Às vezes é algum santo muito conhecido na Igreja, em outros casos nem tanto assim. Mas hoje, quando a gente falar a história dessa beata, que eu já pedi para o senhor na sequência explicar de que se trata, eu acho que a gente apresenta também as riquezas de uma família religiosa na qual ela estava envolvida. Vamos aprender um pouco mais então dessa família e dessa beata? Sem dúvida alguma. É preciso perceber que, em sumária parte dos casos, Eric, não em todos, mas numa parte considerável, quando os filhos vêm de um lar cristão, um lar católico, um lar sólido, onde se fomentou a busca de Deus, a escuta de Deus, a intimidade com Deus, o crescimento nas virtudes, quase sempre isso deu excelente fruto. Quase sempre isso deu. E não foi diferente com a vida e a família dessa beata que então vamos comentar daqui a pouco. Vamos apresentar ela então. É a beata Guadalupe Ortiz de Landázuri. É assim que pronuncia, Landázuri. Ela é espanhola, né, Padre Wander? Natural de Madrid. Beata Guadalupe Ortiz de Landázuri, que no mês de maio de 2019, ela foi proclamada beata, né, numa celebração na cidade de Madrid. É muito bonita. Enquanto a gente vê algumas imagens, né, da beatificação dela, eu já pergunto para o senhor logo de cara. Na beatificação propriamente dita, na celebração, o Papa Francisco não estava presente. É possível o Papa Francisco delegar alguém para presidir essa celebração? Sem dúvida, Eric. A legislação canônica pressupõe isso. É possível. A legislação sobre as causas dos santos. O Papa tem adotado esse costume, não é de agora. Certo. Habitualmente, o que o Papa Francisco tem feito? No caso das beatificações, ele tem permitido que as beatificações sejam feitas nos países de origem dos beatos, certo, daqueles que serão beatificados, e sempre com um delegado pontifício, alguém que ele delega para estar no seu lugar, com potestade para representá-lo. Certo. Para representá-lo. E, no caso específico, a maior parte das vezes, o prefeito da própria congregação para a causa dos santos, e no caso específico se repetiu isto mais uma vez, foi o prefeito da congregação para as causas dos santos. É um hábito que o Papa Francisco tem adotado. Que legal. Bom, isso não é novidade, os outros papas já fizeram isso antes também. Já aconteceu antes. João Paulo II, Bento XVI recentemente? Bento XVI mais recentemente. Tá. São João Paulo II ainda porque tinha um objetivo, tinha uma meta de uma evangelização com força máxima, porque assim, a igreja não cria, já falamos disso várias vezes, não inventa os beatos. Certo. São decretados pelo céu. O processo apenas vai averiguar, a partir de uma vida que a priori foi justa, foi reta, foi luminosa, o processo vai averiguar as virtudes heróicas e o sinal último, que é o milagre exigido para a beatificação e a posteriori para a canonização, um outro, é dado pelo céu, o decreto é do céu. Então, São João Paulo II ainda tinha salvaguardado, tinha permanecido consigo mesmo tanto as beatificações quanto as canonizações.
Com Bento XVI, nós já vimos algumas das beatificações feitas por delegados, exatamente nessas condições de ser nas terras natais dos beatos. Francisco adotou o costume de vez. Aliás, com o Papa Bento XVI, isso aconteceu até mesmo no Brasil. Né? Tivemos beatos proclamados aqui no Brasil, sim. Que foi um enviado do Papa que presidiu. Sem dúvida alguma. Bom, nós temos também aqui um livro, o Padre Ivone trouxe um livro para a gente, você está vendo agora. É um livro sobre a vida da Beata Guadalupe Ortiz de Landázuri. Mas, para quem ainda não teve acesso a um livro como esse, ou que está ouvindo pela primeira vez, vamos fazer um resumo da vida dela? Quem foi essa Beata? Claro. A primeira e mais importante coisa, Eric, é pensar que a Beata Guadalupe Ortiz de Landázuri, isso aqui vai ficar muito claro para nós, reflete e espelha a chamada universal à santidade. Certo. Que o Concílio Vaticano II declarou solenemente. Quer dizer que todos, por condição da filiação divina, pela condição batismal, estamos chamados a ser santos. A Beata nasceu em 1916, no dia 12 de dezembro de 1916, portanto, o dia de Nossa Senhora de Guadalupe, e daí se derivará o seu nome, uma homenagem, sem dúvida alguma, a Nossa Senhora, vindo de pais católicos. O pai se chamava Manuel Manolo e a mãe se chamava Eulógia. Ela é a caçula de 4 filhos. Nós temos o Manolo, o Eduardo, o Francisco, que vinha logo acima dela, e esse vai morrer novinho, e ela vai ser a 4ª. Certo. Ela vai ser a 4ª. Os pais tornam a dizer muito cristãos, e ela cresceu num lar sóbrio, um lar com um pai que tinha um caráter tremendo, Eric. A verdade é essa. O pai o seu Manuel tinha um caráter sólido, um caráter excepcional. Era um militar de patente, de mediana para alta patente, que fez carreira no exército espanhol. A mãe vinha de uma família também muito estruturada, e então cresceu num lar onde pôde desenvolver aquilo que já estava na sua natureza, suas virtudes. Por exemplo, desde muito cedo, uma coisa que se viu na vida da menina Guadalupe era uma fortaleza humana, natural, já clarividente. Alguns episódios mostram isso. Já uma prévia resistência à dor, uma tendência à resistência à dor, uma fortaleza natural ao sacrifício e assim por diante. O que mais tarde vai ser canonizado, isso que é importante, vai ser canalizado. Eu estou com a questão da santidade na cabeça, um dia ela será canonizada. Mais tarde será canalizado pela graça. A graça pressupõe a natureza, São Tomás de Aquino fala isso. E mais tarde será canalizado pela graça em favor da sua própria santificação. A coisa transcorreu muito bem. O pai mais tarde foi transferido para Tetuán, uma província espanhola no Marrocos, onde lá ela fez uma parte dos seus estudos, numa cidade que era majoritariamente muçulmana. E é interessante, isso já era muito do seu caráter. Ela se virou. Certo. Deu conta de não se deixar intimidar, e tampouco um comportamento animoso. Também não se trata disso. Belicoso, um comportamento briguento, não. Ela tinha um comportamento, ela tinha um caráter firme. Já se mostrava que tinha uma natureza que foi, nesse sentido, dada generosamente por Deus. Depois eles voltam à Espanha, onde ela vai terminar os seus estudos regulares, o que para nós seria o colegial. Certo. E ela vai cursar Química. Pois é, ela era uma grande estudiosa e ela gastou parte do tempo dos seus estudos justamente estudando Química. Olha, o que é muito importante é dizer, ela estava onde deveria estar. Certo. Ok? Uma mulher normal, não comum. Entendi. Normal, corrente, ordinária, do seu dia a dia. E quando prosseguiu seus estudos, inclusive chegou a ter um namorado, mas percebeu logo, e já isso fará parte da página da sua vocação pessoal, mas chegou a ter um namorado e logo viu que não era isso, por discernimento, mas primeiro muito focada nos estudos. Então ela não chegou a se casar? Não. Nós já vamos entender que ela não tinha vocação ao matrimônio, certo. Ela tinha uma outra vocação. Certo. Mas fato é que assumiu os estudos como todo jovem deveria assumir, com seriedade, dando padrão de trabalho a isso, quer dizer, sabendo levar isso como meta de
de vida naquele primeiro momento. No período que ela viveu, não era muito comum uma mulher avançar tanto nos estudos de uma área como a química, por exemplo, né? Só para você ter uma ideia, Eric, na sua turma, que deveria ter uns 60 alunos, 5 eram mulheres. Ah, entendi. Menos de 10%, 8,5%. Quer dizer, primeiro que não era muito comum ainda, aí sim, não era muito comum termos mulher na vida acadêmica. E no caso específico do curso de Química, mais especificamente, talvez em letras, alguma outra coisa assim, mas no curso de Química, como em todos os cursos de exatas e de bioquímicas, ainda se via menos presença das mulheres. E ela era uma das 5 da sua turma. E, aliás, se destacou. É preciso dizer isso. Não é só que ela fez número ali. Levou o estudo tão a sério e percebia que aquilo era parte do que Deus lhe pedia naquele momento, que se destacou. Com ótimos resultados, e era respeitada, considerada na sua turma exatamente por isso, pela seriedade com que levou. Guardarmos isso para o nosso dia, em que nós temos uma tremenda, talvez, crise até na questão do ensino e do ensino universitário. Ela valorizou isso demais, levou tão a sério que logrou a consideração dos seus amigos, dos seus companheiros. Bom, de 1936 a 39 houve a Guerra Civil Espanhola, um período muito triste para o mundo todo e para a Espanha. E o pai dela, que era militar, acabou sendo vítima desse período, dessa guerra terrível, e acabou sendo assassinado, então, na Guerra Civil Espanhola, Sim. Não foi isso? É que, em 36, explode a Guerra Civil na Espanha. E a Guerra Civil na Espanha foi uma página, Érica, de uma dor, de um sofrimento, de um ódio, onde se derramou muito sangue. E naquele momento a sua família foi arrastada por um grande sofrimento. Por quê? O seu pai era um tenente-coronel do exército espanhol. Houve um determinado fato, que aqui não adianta esmiuçar porque não é o caso, mas só para sintetizar. Foi condenado à morte pelos revolucionários. Os revolucionários que tomaram a região de Madrid. Certo. Bom, tendo sido condenado à morte pelos revolucionários, através de um contato que eles tinham, um amigo que era de tendência revolucionária, mas que eles mantinham um contato até porque a família Landázuri, Ortiz de Landázuri, não era dada a essas coisas de belicosidade, não, sempre buscando a boa convivência, a convivência harmoniosa. Conseguiram, Eric, para o pai de Guadalupe, um induto de soltura. Só que, olha o caráter desse homem. Esse homem tinha um caráter tão sólido que quando soube que para os outros oficiais não tinha se conseguido o mesmo induto, ele não aceitou para si. Puxa vida. Isso é muito nobre. Se olharmos por um prisma de honra... Ele não achou justo ele se livrar da morte e os colegas não. E os colegas não, que foram condenados sob a mesma perspectiva. Bom, resultado é que, naquela noite, Guadalupe vai com a mãe para a prisão e o irmão, para buscarem o pai que ia ser solto. E quando chegam lá, sabem que não. O pai só não ia ser solto, como ia ser fuzilado daí 4 horas. O que fizeram? Passaram a noite com ele. Ela tinha, é preciso entender isso, Eric, ela tinha 20 anos, ela era extremamente jovem. E nessa idade sabemos como também o papel dos pais é importante. E ela tinha um afeto, ela tinha um apreço gigantesco por esse pai. Então estavam ela, a mãe Eulógia e o irmão Eduardo Ortiz de Landázuri, e naquela ocasião ficaram com o pai, e ela consolando, e ela animando, e ficaram até onde podiam ficar e se retiram para o pai ser fuzilado. Desde o primeiro momento, ela perdoou do fundo do coração os que tinham decidido a condenação do pai e executado. Puxa vida. Isso aqui é heróico, não? Claro. Isso é heróico. Isso não é normal, isso é heróico. Ou vamos dizer assim, seria comum se ela não conseguisse inicialmente perdoar, na verdade. Exatamente. Não seria nenhum absurdo pensar isso. Exatamente. Eu pergunto aos que nos acompanham em casa, e há relatos desse tipo na história da igreja, porque aqui é o coração de Cristo vencendo. No fundo, é o coração de Cristo vencendo no viver dela. Naquele momento já, os sentimentos dele, os pensamentos dele inundando o seu viver. Houve uma graça, Eric. É fato. Não é que a coisa seja só... Ela tinha uma natureza predisposta, não era nesse sentido rancorosa, não tinha tendência a ser belicosa. Certo.
ser beligerante. Agora, houve uma graça e que ela soube acolher. E desde o primeiro momento perdoou os que fizeram isso, consolou sua mãe. E quando tempos depois uma amiga lhe visitou e foi chorar a morte do pai, com uma tristeza profunda diante da tragédia que tinha acontecido, em vez da amiga consolá-la, ela consolou a amiga, dizendo que ela precisa olhar para frente. Então aqui já vai se delineando, não há dúvida alguma, um caráter de uma generosidade, uma significativa resposta aos desafios que a vida daria a qualquer um. Diante das mesmas situações, ter o pai assassinado, qual o sentimento que sobraria em relação aos que fizeram isso? E ela, desde o primeiro momento, perdoou. Que bonito, bonito. E aí já as virtudes heróicas já começam a florescer, aos olhos, né? Começam a florescer. Padre Wander, olha, teria muitos pormenores para a gente entender e aprender da vida dela, mas para a gente ganhar tempo e a gente ir para o coração dessa história, vamos dizer assim, ela acabou tendo contato com um grande sacerdote, né? E eu tenho a impressão que quando o senhor começar a explicar um pouquinho sobre esse encontro com esse sacerdote e como foi a convivência com esse sacerdote, o senhor vai comentar sobre uma prelazia, que em outras oportunidades, quem acompanha o programa Eclésia já há um bom tempo, sabe que o senhor já esteve aqui em outra oportunidade, até mesmo com outro sacerdote naquela ocasião, falando um pouco dessa obra. Eu queria que o senhor fizesse um resumo para a gente. Como é que foi o encontro com esse sacerdote, quem era esse sacerdote e que obra era essa? Eric, Guadalupe frequentava uma paróquia em Madrid e certo é que ela estava inquieta, para resumir, inquieta. Ela já vinha percebendo que Deus iria lhe conduzir, lhe pediria algo. E naquela ocasião ela encontrou um amigo e compartilhou a inquietude que trazia em seu coração. E se esse amigo não conhecia algum sacerdote que pudesse ajudá-la, ser seu confessor. Certo. Ela estava pedindo uma ajuda. Ela estava pedindo uma ajuda de um diretor espiritual, um confessor, alguém certo. Que me oriente. Então, muito resumidamente, ela vai a essa paróquia. Aquele dia até os avisos demoraram demais e estava difícil rezar, e ela rezando e se concentrando e tentando estar perto de Deus. E o seu coração foi percebendo que Deus pediria algo mais. E esse amigo diz, olha, ligue nesse telefone. Dá o telefone de um sacerdote chamado Dom José Maria Escrivá. Eu queria ter um amigo assim, que bom, né? Que bom, indicou bem. Então telefona e já marca de ir até a residência para ser atendida. Naquele momento ainda é tudo muito, muito embrionário, e já eu vou falar porque já existia a parte feminina da sua fundação, do Opus Dei, mas era o dia 25 de janeiro de 1944. A propósito, dia de São Paulo Apóstolo, da conversão de São Paulo Apóstolo, 25 de... Verdade. Guarde essa data, 25 de janeiro, conversão de São Paulo. E mesmo assim, 44, a gente está falando no finalzinho da Segunda Guerra Mundial. No final da Segunda Guerra Mundial. Tempos terríveis. Tempos terríveis, embora a Espanha tinha saído da carnificina da Guerra Civil e foi preservada por Deus da Segunda Guerra. Senão, não dá para imaginar o que teria se tornado a Espanha se também tivesse sido envolvida na Segunda Guerra. Bom, ela chega à residência, ao centro da obra, e atendida por aquele sacerdote que naquela ocasião tinha 42 anos. Só para ficar bem claro, que para não perder o fio da meada aqui, São José Maria Escrivá, o fundador do Opus Dei, santo da igreja, abençoado amigo, né, que indicou como diretor espiritual justamente ele, São José Maria Escrivá. O senhor disse que já havia o ramo feminino, mas o Opus Dei, como a gente conhece, já havia sido fundado? O Opus Dei nasceu em 1928. Certo. No dia 2 de outubro de 1928, festa dos Santos Anjos, durante um retiro que fazia, São José Maria viu o Opus Dei. Como ele fala sempre, que nunca fundou o Opus Dei, ele viu o Opus Dei. E então começou a obra de Deus. E num primeiro momento, Eric, os começos, como toda obra de Deus, custou, hein? Custou e muito. Porque nasce o Opus Dei em 28 e 36 explode a Guerra Civil. Então foi quase que uma pedra no meio do caminho, se podemos assim dizer. Entendi. Mas muito pelo contrário, foi durante a Guerra Civil Espanhola que a forja
perseverança dos membros, da fidelidade, da constância, do oferecer os sacrifícios, do viver a vocação com alegria no meio das contradições, com os sofrimentos que Deus permite e que envia, foi forjando, e quando terminou a Guerra Civil, começa a expansão do Opus Dei. O Opus Dei, que é esse caminho de santidade na vida ordinária, que por essência é a vivência da filiação divina, até as últimas consequências, com a santificação do trabalho cotidiano e dos afazeres, dos deveres ordinários de todo cristão, da vida corrente, da vida comum. Esse é o resumo do carisma do Opus Dei? Esse é o espírito da obra, é o resumo do espírito da vocação, do seu carisma. Bom, Eric, o que acontece? Que em 1930, no dia 14 de fevereiro de 1930, São José Maria vê que cabem dentro do Opus Dei. Num primeiro momento, não tinha pensado nisso. Num primeiro momento, ele não via as mulheres dentro do Opus Dei, mas aí Deus fez ver que sim. E aí, em 14 de fevereiro de 1930, ele vê as mulheres dentro do Opus Dei. Passam-se os anos, chegamos a 1944 para dar uma encurtada, e naquele 25 de janeiro ainda eram muito poucas, existia um centro feminino na rua Jorge Manrique, que quando eu estive em Madrid, por sinal, visitei do lado externo, passei na porta. Certo. E ela tem uma conversa com ele, onde essa primeira conversa ela estava até muito ansiosa, e enfim, a coisa ali começa a se descortinar, e o que ele diz a ela é que não podia dizer nada a respeito de sua vocação, mas que aceitava sim ser o seu confessor, e que lhe ajudaria na vida espiritual. E a coisa foi tão forte, foi tão intensa que caminhou tão frutuosamente, que ela começa a rezar que Deus, conforme está no Salmo 142, versículo 8, que Deus mostrasse a ela o caminho, e não demorou, e ela entrou para a obra. O que significa entrar para a obra? Como é que ela assumiu essa vocação? O senhor disse antes que ela não se casou porque ela viveria uma outra vocação. É justamente essa vocação, então, que ela viveu? Eric, a primeira coisa que quando ela discerne que ela entraria para o Opus Dei, a primeira coisa que ela discerniu que tinha vocação para ser numerária. E significa isso? Celibatária, celibato apostólico, com uma profissão. As celibatárias são aquelas membros do Opus Dei que vivem o celibato apostólico, têm uma profissão, moram nos centros femininos da obra e vão viver a sua vocação vivendo a santificação do trabalho e da vida corrente. O nome que se dá a essa vocação? Numerário. São as numerárias. Pode ser homem ou mulher? Ou os numerários. Tá. Então é alguém que vai fazer a sua consagração, será celibatário, mas vai ter um emprego como qualquer leigo teria, é isso? Sim, perfeitamente. Certo. É imprescindível deixar claro que a santificação dos membros do Opus Dei, assumida passa pela santificação do trabalho e da vida corrente, da vida cotidiana. Onde é que os membros do Opus Dei vão se santificar, Eric? No mundo, onde estão. Eles não deverão nunca se afastar do mundo. O mundo é o campo de santificação deles. Certo. Profissão, os que são casados, os que têm a vocação ao matrimônio, a vida matrimonial, família, os deveres cotidianos, é ali. O mundo vai ser o campo de santificação de todos os membros. Só que os que são celibatários, os que são numerários, por isso celibatários, o que terão é que é uma disponibilidade de tempo, de energias integral para estar na base da formação dos outros membros e, portanto, do impulso da força apostólica do próprio Opus Dei. Quer dizer, Guadalupe, ela se encontra com José Maria Escrivá, mas é muito mais que um encontro com um bom sacerdote. Ela encontrou com a vocação e com o próprio Cristo. Naquele momento ela mesma vai dizer isso. Mais tarde, que ela se encontrou, naquele dia foi o seu caminho de São Paulo. Naquele dia Deus descortinou a ela o caminho que deveria seguir. E vai ser tudo muito rápido, muito fulminante.
E ela deu passos, Eric, a verdade é que ela deu passos de gigante. E foi tão intenso, foi tão intenso que, quer dizer, nós estamos falando de 25 de janeiro de 44, ela tinha 27 anos. Certo. Ela faz um retiro na sequência, em março, e no dia 19 de março, dia de São José, ela entra para o Opus Dei. Você entende? Foi fulminante. Foi muito rápido, né? Foi muito rápido porque ficou muito claro. Ela entendeu que essa era a sua vocação e que não deveria deixar para depois. E que, como Deus chamou, e ela via todas as condições e discerniu junto com o diretor espiritual, estava pronta para entrar. Então, em 19 de março daquele mesmo ano, ela entra para o caminho que vai lhe levar à santidade, ao céu, para o Opus Dei. A gente precisa fazer um intervalo aqui, Padre Wander. A gente vai continuar falando sobre a beata Guadalupe Ortiz de Landázuri na sequência, mas só para quem ainda talvez não tenha entendido de maneira clara. São José Maria Escrivá, o fundador do Opus Dei, santo da igreja. O sucessor dele, Álvaro Portillo, também já chegou à honra dos altares. Sim. Então nós temos duas pessoas já como exemplos, dois santos dessa família religiosa. Sim. A Guadalupe Ortiz de Landázuri é a primeira leiga que agora é beatificada dessa obra de Deus? O que é maravilhoso, Eric, que como um caminho de santidade autêntico e que os frutos já estão aí, e ao canonizar o fundador, a igreja dizendo esse caminho é sólido. E aos que são chamados a esse caminho, se o viverem, vão se santificar. Depois dele veio o seu primeiro sucessor, Dom Álvaro del Portillo, o beato Álvaro del Portillo, que foi o seu braço direito, foi o seu grande apoio. Mas agora é o primeiro leigo, porque é preciso entender, antes de tudo e de mais nada, que o Opus Dei é eminentemente laical. A sumária maioria de seus membros são leigos. Os fiéis que pertencem à prelazia do Opus Dei, sumariamente, portanto, a sumária maioria, 98% são leigos. Todos com mentalidade, inclusive o clero e os que participam, os que têm a vocação por vínculo associativo, por exemplo, os que são membros da Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz, pertencendo aos cleros diocesanos, e se vinculam à Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz, mantendo o seu único e mesmo superior, que são os seus bispos diocesanos, mas tendo o mesmo espírito, a mesma vocação, tendo o mesmo espírito e a mesma vocação. Todos têm uma mentalidade laical, com alma sacerdotal, Eric. Que bonito. Mas ela foi o primeiro leigo beatificado. Que bonito. E mulher. É verdade. E mulher. O primeiro leigo, mulher. Uma obra tão bonita, com tantos frutos maravilhosos, justamente que é voltado para os leigos. O primeiro exemplo que a igreja apresenta como exemplo de santidade para toda a igreja agora, beatificada oficialmente, é uma mulher. Que bonito isso. A providência de Deus foi generosa conosco. Demais. E acho que vale na sequência, na segunda parte, Eric, falarmos um pouco do como era a sua vida, o seu dia a dia. Então, por exemplo, há relatos claros de comportamentos e de atitudes que vão demonstrando a luz de Cristo luminosa, brilhante no seu viver, e cada vez mais ela se eclipsando e ele aparecendo. Vamos fazer isso, vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua conversando um pouco então sobre a beata Guadalupe Ortiz de Landázuri, a primeira leiga, né, dessa belíssima obra Opus Dei, que agora oficialmente foi beatificada no último dia 18 de maio desse ano, 2019. Sai daí, a gente volta já já.